Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, está escrito: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há como não conhecermos o apóstolo Paulo, talvez o maior exemplo do Novo Testamento entre os apóstolos. Já em seu primeiro encontro com Deus, quando ia em direção a Damasco com a intenção de perseguir, prender os cristãos que lá havia, Deus deixou bem claro que o havia escolhido e que lhe mostraria o quanto sofreria pelo Evangelho. A partir dali, o maior perseguidor da igreja se tornaria perseguido. O texto que lemos na introdução não são palavras de um espectador que testemunhou de longe as grandes perseguições sofridas pela igreja, mas são palavras de alguém que as viveu, que foi alvo de muitas delas. Mas há algo interessante nesse texto. Se o alvo dos perseguidores era ferir, causar dor, abater e destruir Paulo, eles se enganaram. As perseguições e tribulações sofridas por este homem resultavam ou tinham um resultado totalmente ao contrário. Em meio às perseguições, Paulo se gloriava, pois elas lhe produziam paciência, experiência e esperança. É bastante difícil percebermos como os seus sofrimentos, como suas perseguições lhe produziam tais sentimentos. Uma das grandes características de Paulo era sua capacidade de percepção. Paulo não permitia ser movido por circunstâncias que lhe rodeavam. Aos 2 Coríntios, Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mesmo que Paulo não percebesse tudo claramente, ele se mantinha firme em meio às incertezas e dificuldades da vida. Aos Filipenses declarou: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E completa fazendo a seguinte declaração de fé: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A resiliência de Paulo. A palavra resiliência é oriunda do latim resiliência, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, na morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Era isso que Paulo era, mesmo diante dos maiores problemas e dificuldades da vida. Paulo se mantinha sóbrio, firme, inabalável. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo deixou escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós das coisas que se veem, mas das que se não veem, pois que as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Os olhos de Paulo estavam sempre postos na eternidade. E hoje, como temos lidado com os problemas da vida? Em um mundo caótico, cheio de problemas sociais e econômicos, um mundo onde nos tornamos cada vez mais sensíveis às grandes dificuldades da vida, um mundo em que centenas de milhares de pessoas estão depressivas, vivendo à base de medicamentos, já outras veem na morte a única solução, por não saberem lidar com seus problemas e com as dificuldades desse mundo, acabam tirando a sua vida. Paulo é um grande exemplo a ser seguido de que, crendo em Deus e confiando inteiramente nele, podemos superar e vencer qualquer situação.
Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Há um escape de Deus para a tua vida. Há um escape de Deus para a minha vida. Entrega a tua vida, entrega os teus problemas, entrega a tua vida a Deus e tudo Ele fará.